Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Tem uma outra versão que eu amo, a Bíblia diz que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Bom, quando a Bíblia diz que os montes de Sião não se podem abalar, não significa que o inferno não possa tentar abalá-los, significa que eles não vão conseguir abalá-los. Então guarda isso em nome de Jesus. Tanto faz quem se levanta, quando se levanta, tanto faz o tamanho da tempestade ou quantas tempestades, tanto faz o tamanho do gigante ou quantos gigantes. Quando a gente entende o game, a gente percebe que cada novo nível de tribulação leva a gente para um novo nível de autoridade. Cada novo nível de levante leva a gente para uma nova patente. Cada novo nível de resistência leva a gente para um novo nível de coragem. Cada nova tempestade leva a gente para um novo nível de confiança. Então guarda isso em nome de Jesus. Toda tribulação que o Senhor permite que a gente enfrente é para aumentar em nós a porção de confiança e de certeza de que, independente de como o meu dia está, Deus continua sendo bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você quer ter uma fé que confia? Caminha ao lado de alguém que tem uma fé constante. Uma fé constante. Eu não vou começar a contar aqui o que a gente viveu desde que eu e a Kezinha casou, senão vocês vão achar que eu sou o Joseph Klimber. Alguém lembra do Joseph Klimber? Quantos anos de casado, pastor? 15. Quantos desertos? Mais de 15. Em 15 anos a gente mudou 15 vezes de casa. Ontem o profeta me chamou ali e ele falou: renúncia. Deus sempre trabalha com você através da renúncia e Ele sempre te pede o que você ama. Você não está pegado a nada e você sempre diz: se o Senhor me pedir, eu dou. E aquilo me pegou porque é exatamente essa conversa que a gente sempre tem na nossa mesa lá em casa. Quando a gente se mudou agora para São Paulo, a gente acabou de ganhar o Green Card ano passado, Deus enviou a gente para o Brasil. E quando eu cheguei lá, a gente foi matricular a SESC na 10ª escola talvez. E a Kezinha olhou para mim e ela falou assim: amor, dessa vez é para ficar, não é? Eu falei: eu não sei. Se depender de mim, a gente fica. Mas se o Senhor amanhã pedir para sair, a gente sai. Se depender de mim, a gente fica. Mas se o Senhor falar larga tudo e vai, a gente vai. Porque eu não posso garantir para minha família conforto mais do que eu posso garantir para eles dependência. Eu conheço muitos ministros que morreram pelo conforto, mas eu conheço muitos ministros que estão rompendo porque permanecem dependentes. Não é sobre quão confortáveis as coisas estão, irmão, é sobre quão dependente você é. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente estava jantando aqui anteontem, e aí eu não lembro se foi o... Hebreus 11:6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: ou você tem fé e confia mesmo sem entender, ou você nem dá os primeiros passos de fé, irmão. Não vai fazer sentido, não tem lógica, mas Deus quis fazer. Eu declaro isso sobre você. Vai ter realidades que você vai viver em Deus, que pessoas vão pedir para que você explique, você vai falar: irmão, Deus quis fazer, não tem outra resposta. Mas por que você? Mas por que tua casa? Mas por que tua empresa? Mas por que te chamaram? Mas por que os teus filhos? Deus quis fazer, irmão. Eu não questiono quando Ele quer fazer. Eu não quero mais entender, eu só quero experimentar. Eu não quero. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para mergulhar e confiar que o demais Ele fará. Você está comigo? Romanos 4:8, eu estou finalizando aqui, diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mas mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A palavra de Deus está dizendo: ei, Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. Abraão creu contra a lógica. Por quê? Porque ele tinha fé na promessa. E Deus está chamando a gente para viver nesse tempo.
Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmão, entenda isso, e eu finalizo aqui em nome de Jesus. Noé não começou a construir a arca quando a primeira gota de chuva caiu. Noé começou a construir a arca quando o dilúvio nem fazia sentido. Você sabe por quê? Porque toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de uma estação que ainda não chegou. Toda a direção profética que Deus te dá fala a respeito de um tempo que ainda não chegou. O que Deus está fazendo é o seguinte: ei, prepara as bases para aquilo que ainda vai chegar. Tenha fé. Deus, mas não faz sentido. Ei, não tenta entender, só faz o que eu te pedi. E aí Noé começa 100 anos construindo uma arca sem que uma gota de chuva tenha caído. Sabe o que é interessante? Quando a chuva começa a vir, tem pessoas querendo construir a arca. Irmão, se você tentar construir a tua arca quando o dilúvio começar, não dá mais tempo. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas. Olha o que a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a palavra não para aí. A gente acha que a Bíblia diz que o que Deus tem para o nosso futuro está oculto, mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo é que o homem espiritual consegue sondar dentro de si as palavras que Deus já liberou a seu respeito. Os seus olhos não viram, o seu coração ainda não ouviu, você ainda não enxergou. O que a palavra está dizendo é que os milagres que não podem ser percebidos de forma sensorial já foram reveladas de forma espiritual. Alguém, pelo amor de Deus, pega essa rema.